o impacto do ar-condicionado na sua saúde. Quer ter um ambiente agradável, confortável? Então assiste esse vídeo. Roda a vinheta. E olha quem está de volta aqui no nosso showroom, aqui na Dias. Bruninho! Eu mesmo, voltei. Você tá bem? Voltei. E aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Bem, graças a Deus. Queria agradecer a Hitachi por ter te mandado mais uma vez aqui. E fala o que você faz lá na Hitachi para o pessoal saber quem é o Bruno. Vamos lá. Eu sou engenheiro, tá, de formação, técnico também na área de refrigeração. Fui também professor no Senai, também na área de refrigeração e ar-condicionado. E hoje estou aqui como gerente de treinamento. Então hoje eu sou responsável aí por cuidar dessa parte de treinamento e também eventualmente fazer os treinamentos junto com os nossos parceiros instaladores. Perfeito, obrigado pela presença hoje mais uma agradeço. Vez, tá bom? Preparado para as perguntas aqui, não? Sempre, sempre. Vamos lá, ar-condicionado então, hein? O uso contínuo do ar-condicionado pode ajudar na prevenção de problemas relacionados ao calor? Eu já posso responder? Sim! Sim, sim. Sempre! Ar-condicionado, inclusive, então existe algumas máquinas aí, sistemas que o pessoal vende como condicionador de ar não, é um sistema que ele coloca ali como se fosse um ar-condicionado ali. Climatizador? Climatizador. O climatizador, sim. O climatizador não vai conseguir fazer essa troca de calor, baixando a temperatura como um ar-condicionado faz. Até então porque eles têm funções diferentes, né? Totalmente. O climatizador ele deixa o ar úmido. Isso. E o ar-condicionado ele retira a umidade do ar. Retira a umidade, então são funções diferentes. Exatamente. Imagina aquele ambiente que está cheio de umidade e ele não, se ele não troca esse ar, fica muito úmido e fica estranho, né? Pode ser que ele funcionaria, vamos dizer assim, em Brasília, vai. Vamos dizer, que a umidade relativa do ar é baixa. Isso. Agora, fora isso, a eficácia é muito baixa. Aliás, a gente precisa fazer... produção, pode pegar 2 passagens, 2 hotéis pra gente, nós vamos lá fazer uns testes. O que você acha? Exatamente, bora. Uma semana, tá bom? Uma semaninha em Brasília ali. Legal. Diz uma coisa, como é que a gente pode otimizar o uso do ar-condicionado split durante a noite para garantir um sono saudável? Pergunta da Simone. Ô Simone, primeiro obrigado pela pergunta. Por exemplo, vou citar um recurso que tem o ar-condicionado Hitachi, o novo Air Home 600. Então ele tem uma função sleep. O que ele faz? Então a gente sabe que quando a gente vai dormir, nosso metabolismo está alto e a gente vai baixando o metabolismo, chegando, o batimento vai baixando, então a gente também para de gerar mais calor. Sim. Tá? Então a função sleep é uma função em que ela vai aumentando gradativamente a temperatura nesse período, para que você não acorde muitas vezes, que muita gente acaba acordando com frio, porque ela acaba colocando no 17, que é o primeiro erro talvez, recomendado é deixar em 23, 24. Por exemplo, eu gosto de deixar o meu ar-condicionado quando eu vou dormir em 26. Eu já deixo em 21, cara. Pois durmo com cobertor. É muita percepção, mas a função sleep é justamente essa, para quem não sabe, sleep sono, em inglês, ela vai aumentando gradativamente a temperatura, porque ela vai entendendo que até o período ali, até depois de 7, 8 horas de funcionamento, ele vai estar na temperatura ambiente. Sensacional, hein? Isso é bom, né? Porque você vai esfriando, seu corpo vai esfriando e ele vai subindo a temperatura para achar um equilíbrio ali. Exatamente. Perfeito, perfeito. Como otimizar o uso do ar-condicionado split? Esse eu já falei. Deixa eu ver, o ar-condicionado influencia na qualidade do sono e bem-estar geral? Com certeza. Fato, né? Com certeza. Né? Inclusive, a gente que está aqui em São Paulo, a gente deve ter, sei lá, um ar-condicionado para cada 10 habitantes, vamos dizer assim, por exemplo, você vai para Manaus, Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro você tem ar-condicionado dentro das comunidades, porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Esses dias o Rio de Janeiro deu sensação térmica de 60 graus. Meu Deus do céu. Como uma pessoa dorme nessa temperatura? Ela não consegue dormir, não descansa. Então, respondendo a pergunta, sim, faz total diferença, o ar-condicionado ali para uma qualidade de sono melhor. Perfeito. E a gente viu muito isso na pandemia. Então, as pessoas acabaram comprando um ar-condicionado
porque começaram a ficar mais em casa, né? Uhum. E o ar-condicionado é fundamental hoje em dia, né? Sim. Com essas altas temperaturas aí não tem por onde fugir. Existe uma temperatura ideal para o ar-condicionado? Uma temperatura que seja saudável? Sim, eu já até mencionei que é a temperatura ali entre 23 e 24 graus, que é a temperatura, vamos dizer assim, que é a temperatura estipulada aí como conforto. Perfeito. E como a filtragem eficiente do ar-condicionado pode criar um ambiente mais saudável em espaços fechados? Tá. A filtragem, ela nada mais é do que algo que vai reter partículas, né? Dependendo, por exemplo, o ar da Hitachi, eu tenho um banco de filtros que vai também reter também vírus e bactérias, sim, além de ter o ionizador, né? O ionizador ele vai ter a função não só de eliminar bactérias, mas também odores. Então, por exemplo, se você pesquisar na internet ionizador de ar, você vai ver lá que custa X. Esse X já está incluso num equipamento Hitachi, por exemplo, num Highwall Inverter 9000 BTUs aí. Isso já vai estar incluso no equipamento Hitachi. Perfeito. Você sempre fala você dá exemplos de carros, né? Então tem alguns lugares especializados que usam deionizadores para tirar aroma, para tirar cheiro de dentro do carro. Essa tecnologia existe na Hitachi? Isso, semelhante. Só no ar-condicionado, semelhante. Isso. Perfeito, muito bom. As inovações em sistemas de ventilação contribuem para um ar mais fresco e saudável em ambientes fechados? A renovação. Aqui as inovações em sistemas de ventilação. As inovações sim. A inovação sempre Por exemplo, essa é uma inovação que nós falamos agora. É uma inovação, sim. Né? Tá. Por exemplo, assim, em sistemas de renovação de ar, existe hoje aquela sistema de foto, né? Que são lâmpadas, né? Que fazem a eliminação de boa parte das bactérias, né? Lâmpadas UV, por Lâmpadas exemplo? UV, Sim. Exatamente. Então, tem sistemas que você pode comprar isso à parte. Também tem sistemas que você, por exemplo, o ar da Hitachi tem lá o ionizador, que também já vem presente. Então, essas tecnologias ajudam ali na preservação, principalmente, e manutenção do ar. E lembrando, né, como até eu me equivoquei ali na questão ali de renovação, sim, a renovação também é outro fator importante. Claro. Porque, na verdade, eu preciso ter ali uma qualidade de ar, né, que seja suficiente para que a gente consiga respirar. A taxa de CO2, por exemplo, então é importante. CO2, né, é exatamente o CO2 deixa a gente com maior lentidão, sonolência, enfim, e acaba sendo, né, como dependendo o caso extremo, pode ser uma morte silenciosa. É bem extremo, né? Porque assim, ele fica muito, só que ele te deixa bem sonolento e você acaba dormindo, né? E aí vem vindo a óbito. Não é para se assustar. Não é para se assustar. Tá bom, não se assuste. Mas são em casos muito extremos. Muito extremos, né? A gente não tem casos, né, que acontecem, por exemplo, com ar-condicionado. Mas, exemplo, quando dá muito frio, tem aquele caso daquele pessoal lá no sul do país que faz fogueira em casa. Não, aí se você está acabando com o oxigênio e deixando o gás carbônico no ambiente, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Aí você vai se complicar, né? Como funcionam os sistemas de autolimpeza nos modernos sistemas de ar-condicionado? Tá, a função autolimpeza, né, na verdade, por exemplo, o equipamento da Hitachi, né? O equipamento da Hitachi tem a função que a gente chama de frost wash, né? Que seria a autolimpeza. Então, eu tenho um recurso que faz o seguinte. Então, eu tenho aquelas aletas do ar-condicionado, que são de alumínio. Então, imagine que isso aqui são as aletas. O que acontece? A sujeira que passa pelo filtro, ela acaba ficando em cima dessa superfície, né, nossa, que é lá da serpentina, tá? O que acontece? Eu tenho a função que ela faz o congelamento, né? Então o gelo ele é feito de dentro para fora. Então o que eu tenho de sujeira, ela vai crescer junto com o gelo. E quando eu entro no processo de degelo, a sujeira vai embora. Vai embora. Cara, que interessante. Então isso aqui é um recurso que acho que só a Hitachi tem hoje, tá? Então é um recurso bem legal. E além disso tem a função, né, que é a função antimofo, porque o que acontece? O ar-condicionado da Hitachi, por exemplo, o nosso split inverter lá, você vai ver que se você comprar ele, você vai ligar ele. Aí depois ele vai desligar. Quando você apertar para desligar, o ventilador vai continuar ligado. Mas a pergunta é por quê? Porque como eu tenho água, né, ali, né, o que ele vai fazer? O ventilador ligado ele vai fazer a secagem dessa serpentina.
Porque se eu deixo a serpentina molhada quando eu desligo, como a maioria dos ar-condicionados ficam, ele vai ficar ali uma possibilidade de eu ter um mofo, né? De eu ter ali a criação de um mofo. Então, porque eu tenho temperatura, né? Temperatura e tenho umidade. Então, se eu elimino então o ar da Hitachi vai tentar eliminar a parte de umidade. Provavelmente eu não vou ter. A qualidade do ar é muito melhor vai também. Ser melhor, né? também. Legal, interessante. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: quais práticas garantem uma boa ventilação quando o ar-condicionado split está em uso? Limpeza do filtro. Acho que a principal seria a limpeza do filtro. Essa é a principal. E aí vem as outras questões que são, por exemplo, poxa, tem que posicionar o ar-condicionado no local adequado. Sim. Exemplo, tem gente que, vamos colocar ele aqui dentro do armário, entendeu? Eu vou colocar aqui, aí o que acontece bastante, tive uma mudança de layout aqui no ambiente, aí coloca um móvel, põe uma parede, põe um drywall, a gente recorta o drywall. Não, você tem que chamar um técnico, tem que chamar ali um instalador para reposicionar esse ar para que eu tenha, né, uma melhor distribuição de ar. Mas a princípio, respondendo rápido, seria o filtro principal, vamos dizer assim. Legal. E se você precisar de um técnico, pode entrar em contato aqui com a Dias, que a gente vai te indicar os melhores técnicos para você fazer a manutenção, a instalação, tudo deixar bonitinho, certinho aí para você. Com certeza. Vamos lá. Quais são as últimas inovações tecnológicas em ar-condicionado split e como elas impactam o conforto e a saúde? Bom, vamos lá. Eu acredito que hoje, a grande diferença hoje que eu tenho do produto hoje são a tecnologia inverter. Apesar de ser uma tecnologia que já foi inventada há mais de 20 anos, mas acho que bem mais que 20 anos até, mas hoje está muito mais presente aqui com a gente. Então ela foi se barateando ao longo do tempo. Então acho que hoje a grande inovação é o equipamento inverter. As outras inovações, por exemplo, vou citar aqui novamente o produto Hitachi. Hoje eu tenho, por exemplo, a Hitachi tem um aplicativo do nosso equipamento split inverter, que, por exemplo, eu tenho uma função de geolocalização. Então, por exemplo, eu não preciso ligar meu ar-condicionado e nem desligar meu ar-condicionado se eu ativar minha geolocalização. Então, por exemplo, se eu estiver a 4 km de casa, ele vai ligar. Se eu estiver a 1 km de casa, longe, saindo de casa, ele vai desligar automático. O ar-condicionado da Hitachi, além disso, tem um aplicativo que posso setar ali que meu ar vai ligar às 8 e vai desligar às 18. Ainda consigo. Interessante. Ainda, por exemplo, se eu tiver mais equipamentos Hitachi, até 20 equipamentos split Hitachi, eu consigo conectar todos eles dentro do mesmo aplicativo. Então eu tenho uma agenda de como ele vai ligar, desligar, enfim. Então, assim, hoje essa questão aí de internet das coisas, né, o IoT, né, ajuda muito. Então hoje o equipamento da Hitachi tem isso, além de conectar com a Alexa, enfim, essas coisas que outros concorrentes já têm, mas acho que a grande diferença hoje que o produto Hitachi, nessa questão assim de controle, eficiência, ajuda muito a automação. Então não adianta só olhar o tal do selo do Inmetro. Sim. É importante. Só que... Mas não só. Não só isso. Legal. Já que a gente está falando um pouco de tecnologia e etc., eu tenho uma pergunta aqui que veio do Sandro, ele é do Litoral, ele quer saber como usar a programação inteligente do meu ar-condicionado split para otimizar conforto e economizar energia. Para otimizar o conforto e economizar energia. Bom, se o ar-condicionado dele for Hitachi, né, eu tenho a função do aplicativo, por exemplo. Aí isso já vem embarcado. Se ele não for um ar-condicionado que não tem esse recurso de fábrica, aí ele vai ter que contratar uma empresa para fazer essa gestão de ligar e desligar o ar-condicionado. Né? Perfeito. Então, está simples também, né? É relativamente simples. Você acaba gastando um pouco mais. Deixa de ser um investimento num equipamento que pode te oferecer toda a tecnologia agregada, em vez de você colocando periféricos para fazer com que o negócio funcione. Sim. Né? Com a inteligência que a gente tem hoje aí nas casas inteligentes, etc. Alexa, Google, e etc. Assim Exatamente. Vai. Mas então, o interessante é a pessoa saber escolher o equipamento que ela vai colocar e o que ela precisa. É muito do perfil, né? Tem aquela pessoa que é high-tech, ela gosta de ter tudo conectado. Tem gente que vai preferir o controle remoto.
Então, assim, o equipamento de taxa atende os dois. Então, tem o controle remoto, também tem essa questão de conectividade, Wi-Fi, conecta com a Alexa, também tem a própria função Smart Fence que eu comentei, que é aquela ali da geolocalização. Isso é bem interessante. Como escolher um ar-condicionado split que seja eficiente em termos de energia, mantendo um ambiente agradável? Tá. Como mencionei, talvez a primeira questão é você ver, tem a questão da etiquetagem. Então ele é Procel A, então isso já é legal, beleza. O outro ponto que é importante é checar essa questão. Por exemplo, o ar-condicionado da Hitachi tem essa função, Smart Fence. Eu consigo ligar e desligar meu ar-condicionado, né, Smart Fence ali por geolocalização. E também tem um aplicativo que eu consigo desligar e ligar o ar-condicionado de onde eu estiver. Então, assim, essa segunda questão, que é a automação, é super importante, tão quanto o selo. Porque eu sempre comento, hoje o maior consumo de ar-condicionado que existe é ar-condicionados que não estão climatizando nada. Então, por exemplo, quem nunca foi no hotel e saiu do quarto e esqueceu ligado? Perfeito. Então, estou tendo um consumo de energia desnecessário e ele pode ter o selo ouro, blá blá blá. Só que ele vai estar ligado. Por exemplo, se eu tivesse ali a função Smart Fence na minha casa, eu não me preocupo em desligar, porque se eu sair de casa com o celular no bolso, que hoje o celular é quase uma parte, virou quase um membro do nosso corpo, né? É verdade. Então, assim, você vai estar com o celular no bolso, ele saiu a 1 km de casa, o seu ar-condicionado vai desligar. Então, assim, não é só ver etiquetagem. Etiquetagem, acho que é uma questão importante, mas a questão de automação é importante também. E quando eu digo automação, eu estou dizendo de um produto nosso que já tem embarcado. Então você compra, já tem. Não é um opcional, já vem já. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Ficou à disposição. Eu acho que as dúvidas foram esclarecidas, né? Acho que sim. Se tiver alguma dúvida, né, pessoal, consulte a Hitachi. Também tem lá, se procurar Engenheiro Noda ali na rede social, você também me acha. Eu também estou sempre à disposição para poder esclarecer essas dúvidas aí. Bruninho, mais uma vez. Satisfação. Obrigado. Valeu. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos nossos canais de comunicação, a gente vai responder para você. Pega esse vídeo aqui, se você aprendeu, se você acha que é alguém que precisa aprender com a gente, curte, compartilha, avisa o pessoal que tem informações importantíssimas aqui, segue a gente, ativa o sininho e a gente se vê na próxima, certo? Exato. É isso aí. Valeu. Mais uma vez. Obrigado.